Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos para mais um estudo aqui no nosso canal, dando a continuação do Sermão do Monte, ensinado por Jesus Cristo. Nesta feita nós iremos tratar sobre a ansiedade com as coisas desta vida, as coisas referentes a esta vida, que Jesus ensinou ainda na continuação do seu sermão, no capítulo 6, dos versículos 25 ao 34. Aqui ele vem dizer, entre outras coisas, a ansiosa solicitude pela vida, com as coisas referentes a este mundo. Texto que ora passo a ler. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé, porquanto não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Temos lido o capítulo 6 de Mateus, dos versículos 25 ao 34. Então, meus amados, Jesus está tratando aqui sobre o cuidado exacerbado com as coisas desta vida, dando uma atenção a mais do que necessário. Como Jesus está tratando sobre essas questões aqui, Jesus não está reprovando, por exemplo, a pessoas ter o cuidado de guardar algo para o futuro, fazer um planejamento de vida, o que mais? Ter patrimônios, deixar algo como herança aos filhos. Jesus não reprova nada disso. O que Jesus está mostrando aqui é que o homem não deve viver numa ansiedade, um desespero tomando conta de si, referente só a isto aqui, mas ele tem que ter um enfoque no reino, na palavra de Deus, ter confiança, ter fé em Deus, que é o provedor, que é o sustentador, mantenedor de nossas vidas, Então ele traz comparações para não andarmos ansiosos com relação ao que comer ou ao que beber, pois e quanto ao que haver de vestir, pois ele diz que a vida é mais importante do que o alimento e o corpo do que as vestes. Isso quer dizer, se ele deu a vida, se ele deu o corpo, que vamos dizer assim, que seria mais custoso criar o corpo do homem, por exemplo, ele fazer o mais difícil, com certeza ele estaria fazendo o que é mais fácil, Então nós
temos que ter essa fé, essa confiança que Deus é o provedor de nossas vidas. Nós temos que ter uma fé que Ele é o Deus que cuida de nós. Ele diz ainda, prosseguindo dos versos 26 e diante, para nós observarmos os pássaros, né? As aves, que elas nem semeiam, né? Nem ajuntam em celeiro, nem tecem, nem fiam, e contudo o vosso Pai Celeste as alimenta, né? Eu, por exemplo, eu não vi dizer nenhuma vez que um passarinho morreu de fome na floresta, por exemplo. Não. Deus, Ele sustenta, Deus, Ele cuida, né, dos pequenos animais quanto aos maiores. Deus cuida das minúsculas formigas como cuida das grandes baleias. Então ele continua mostrando que a nossa ansiedade, nossa inquietação, ela não resolverá as coisas cruciais de nossas vidas. Por exemplo, as coisas impossíveis, por mais que nós estejamos ansiosos ou inquietos, nós não conseguiremos fazer, somente Ele. Ele vem dizer no verso 27 que qual de nós, por mais ansioso que estejamos, conseguiremos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida? Côvado é uma medida antiga, o côvado dá 46 centímetros. Então, quando chegar o dia do homem partir para essa vida, a vida dele foi só até uma tal idade, ele não pode acrescentar mais nada, nem um côvado, nem 46 centímetros, referente ao tempo da sua vida. Jesus também chega a dizer que ele não pode acrescentar também um côvado à sua estatura. Por exemplo, o homem ele não pode aumentar de tamanho ao seu bel prazer, crescer-se a si mesmo. Então, nós temos que ter essa confiança nele, o descansarmos no Senhor. Ele continua ainda dizendo para nós também não nos preocupar com o vestuário, as vestimentas, né? O que nos vestiremos, com o que comeremos, beberemos. Acerca das vestimentas, ele chama a nossa atenção para observarmos os lírios do campo. Esses lírios, eles cresciam na costa das montanhas, né, do pé das montanhas, e ele observando lá que esses lírios cresciam lá e com o calor da tarde, às vezes eles definhavam, mas Jesus, olhando ali a beleza daqueles lírios que parecia tão insignificante, Jesus vai dizer que nem Salomão, o rei mais rico, mais esplendoroso, mais sábio no meio do povo de Deus, não se vestiu como qualquer um desses lírios do campo, apesar de toda a sua glória, de toda a sua opulência. Ele não chegou a se vestir como um desses lírios. Então Jesus disse, então se Deus ele veste assim os lírios do campo, que hoje existe e amanhã são lançados no fogo, como ele não vestirá a vós, homens de pequena fé, né? Então ele termina esse trecho do sermão dizendo o seguinte: portanto nós não devemos nos inquietar, dizendo com que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram tudo isso. Os gentios aqui, a melhor aplicação é os pagãos, né? Os pagãos, aqueles que não creem em Deus, incrédulos, ou também que creem em falsos deuses, que não podem fazer nada pelo homem, né? Deuses que não falam, não cheiram, não se movem, não ouvem, não pode fazer nada. Então os pagãos é que procuram todas essas coisas, que vivem inquietos com o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos, porque o enfoque deles está só nessa vida, está só no aqui e no agora, né? Mas o homem que teme a Deus, o servo do Senhor, o discípulo de Cristo, ele deve buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, no caso o reino de Deus. E o que tem que ser prioridade em nossas vidas é o reino de Deus
e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, ou seja, as outras coisas, a comida, a bebida, né, a vestimenta, isso será um acréscimo, né, isso será um acréscimo. Quando nós adoramos a Deus, que é o essencial, aquilo que é o secundário, ele segue o cristão. Adorar a Deus é a essência, a bênção é a consequência dessa adoração sincera ao Senhor. As bênçãos seguirão ao verdadeiro adorador, ao servo do Senhor, ao homem que teme a Deus. Então, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Isso aqui não é de nenhuma maneira para nós também não fazendo a nossa parte. E tem alguns que se apegam nesse versículo e fazem uma interpretação errada, tipo, não, buscar em primeiro lugar o reino de Deus não significa nós não trabalharmos, não significa nós vivermos em ociosidade, vivermos em preguiça, vivermos uma vida sem propósito, não trabalharmos. Jesus não está dizendo aqui, Jesus não está defendendo a ociosidade, né, a preguiça, a falta de trabalho. Jesus não está fazendo nenhuma apologia a isso aqui, pelo contrário, a Escritura diz ao homem que não quer trabalhar, que é bom que também não coma. E a Escritura diz ainda que manda o ocioso, o preguiçoso, e ter com a formiga, olhar os seus caminhos e ser sábio. A formiga, ela guarda no verão, né? Trabalha, armazena no verão e tem no inverno, né? Então a formiga nos dá muitas lições de previdência. Então, meus amados, buscar em primeiro lugar o reino, buscar esse reino em nós, que os valores que precisamos viver é o do reino de Deus, é os mandamentos de Deus, é a sua palavra, é a sua vontade. Esse reino precisa reinar em nós. Esse reino precisa reinar em nós. Disse um autor uma certa feita, uma frase interessante: antes de nós orar, Senhor, venha o teu reino, devemos estar dispostos a orar que o nosso reino se vá, né? Então, o nosso reino humano tem que sair para o de Cristo reinar em nós. Então, isso é desejar, buscar em primeiro lugar o reino. Também desejar esse reino, propagar-se, difundir esse reino através das nossas vidas, né? Através da nossa conduta, da pregação e assim por diante. Então, quando nós priorizamos o reino de Deus, quando nós damos o enfoque, colocando como primazia o reino de Deus e a sua justiça, né, que é a santidade de Deus, que é os princípios divinos, que é a ética do reino, em um mundo como está, um mundo que vive uma inversão de valores. Então, buscar o reino e a sua justiça é isso aí, é buscar que a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas, que a vontade dele seja feita em nossas vidas e aqui nesse mundo também. Então, finalizando, ele diz que nós não devemos inquietar, pois, com o dia de amanhã. A preocupação é você já estar ocupado, desgastado antes da coisa acontecer, né? Preocupação, você já está pré-ocupado, você já se ocupou antes da coisa acontecer, com o dia de amanhã, né? O dia de amanhã só pertence a Deus, né? Então nós devemos viver cada dia, dia por dia, não nos inquietemos pelo dia de amanhã, basta o dia o seu próprio mal, ou seja, basta a dificuldade de cada dia, para nós viver uma coisa de cada vez, confiar em Deus, a sua providência diária. Por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus ensina: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Amém, meus amados? Então, que esta palavra fique em nossos corações. Quero pedir que, se você não é inscrito no canal, que se inscreva, que compartilhe se esse vídeo foi benéfico, se ele for instrutivo, compartilhe com mais alguém, tá bom? E fica aqui também o convite, se você ainda
não tomou a sua decisão ao lado de Cristo, que o faça. Jesus Cristo, Ele te ama e tem um plano de salvação na sua vida. Ou que se você se encontra afastado, volte-se ao caminho do Senhor. Amém, meus amados? Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe, te guarde, você e toda a sua família. Amém.